Bom dia a todos. Queria agradecer. Hoje nós temos uma presença ilustríssima no nosso curso, que é a queridíssima Ana Sabiá, doutora e artista. Se eu estiver errada, por favor, depois você me corrija. Doutora e artista visual, trabalha com fotografia, sua principal linguagem. Se eu não me engano, é doutora na UDESC, eu acho, isso. E aí a gente convidou hoje a Ana Sabiá para ela contar um pouco sobre o processo de criação dela, apresentar alguns trabalhos que ela desenvolve. Todo mundo já tem o Instagram dela, inclusive, e o site já está lá também no Classroom de vocês. Vocês podem acessar e conhecer mais o trabalho da Ana Sabiá após a fala dela. Ana, muito bem-vinda, bom dia, é um prazer enorme tê-la aqui, querida. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu posso ser um pouco atrevida e pedir pelo menos um segundo para olhar as carinhas de quem está com a câmera fechada, só para ver que tem pessoas assim atrás. Vocês podem abrir e fechar rapidinho. É uma luta. Obrigada, Paulo. Obrigada, Clarice. Obrigada, Lívia. É tão legal essa história de a gente ver que tem seres humanos atrás, né? Porque às vezes fica um avatar. Carla, obrigada, gente. E quem já está com a câmera aberta também agradeço aí. Começar agradecendo mesmo o convite, também é uma alegria estar participando e compartilhando um pouco das nossas pesquisas, das nossas buscas, inquietações, né? Porque quando se fala de arte, na verdade, a gente está falando das inquietações humanas, né? Como que a gente se vê e como que a gente transforma a realidade concreta, né, do mundo a partir da construção, uma poetização da linguagem, não sei se a gente pode dizer dessa maneira, né? E qualquer coisa vocês podem aí se manifestar, porque eu também não tenho contato mais visual, tá bom? Então eu trago um pouquinho, então vou falar um pouco quem sou eu. Sou a Ana, estou aqui, eu sou paulistana, mas já estou há muitos anos morando em Florianópolis, né? Então eu fiz grande parte da minha produção artística a partir de um contexto muito específico. Quer dizer, que eu começo a perceber que o meu trabalho na fotografia ele começa a ter uma força maior a partir de uma escolha pela maternidade. Eu vou descobrindo de que maneira que é essa construção materna, que é romantizada, né, na nossa sociedade, mas através de uma crítica disso. Então, eu vou fazer um trabalho fotográfico que vai perpassar toda essa relação da construção maternal da nossa sociedade por uma perspectiva crítica, né? Eu coloco um pouquinho do embasamento do que eu vou trazendo aqui no meu trabalho, mas isso só é possível, né, depois de alguns anos de pesquisa. A gente, quando está no início, a gente não tem essa dimensão, né? E, aliás, é bom que não tenha, porque se você já coloca um objetivo, né, a reta de chegada, você não consegue perceber as bifurcações, os acasos, as descobertas no meio do caminho, né? Então, eu vou trabalhando ali na minha poética, não só as artes visuais, né, mas tem toda uma rede de relação que perpassa o cinema, a música, a literatura, o teatro. A minha narrativa, dentro de uma série fotográfica, ela se constitui muito num contraponto entre um documental e um ficcional, né? Então, eu estou sempre tensionando essas duas coisas, que afinal é própria da fotografia, né? Ainda que seja uma imagem que, de alguma forma, tente representar a realidade concreta, sempre é uma ficção, porque é sempre alguém que está por trás da câmera e que tem todas as nuances da subjetividade, que comporta um monte de escolhas, né? Então, as temáticas que eu vou trazendo ali na minha investigação, ela passa pelo autorretrato e a autorrepresentação. Eu coloco como duas instâncias distintas e depois eu posso explicar por quê. O corpo, a identidade, a escrita de si, as relações sociais e a memória. Aí eu faço uma espécie de um organograma, né, ou então uma cartografia, não sei, dos pontos, né, de encontros ou de cruzamentos dos temas que eu vou abordando. Então, sempre essa relação entre a arte e a fotografia, né?
com as referências que eu trago na psicanálise, da antropologia, filosofia, né? Faço um diálogo sempre com o corpo e o autorretrato, autorrepresentação, as temáticas políticas, porque o corpo na arte, a partir da arte contemporânea, tem sempre uma instância, né, da discussão política, do ser estar no mundo, de como constituir-se como sujeito, né? Essa ideia de identidade, mas não a identidade fixa, né? Mas a possibilidade da pluralidade do vir a ser, né? Então, as formas que você se manifesta como indivíduo nas variadas instâncias sociais, né? E esses encontros e desencontros que o surrealismo, por exemplo, ele vem de uma série, né, de contextos históricos, sociais, econômicos, né, que perpassam o romantismo e desencadeia até a questão da bandeira feminista hoje, né, que a gente pode de muitas formas fazer essa aliança. Então, de que maneira, né, que eu começo a entender o meu papel como artista e agente política dentro do campo da arte é através dessa minha escolha da maternidade, né? Eu me tornei mãe em 2011 e comecei a querer entender como que era essa nova identidade que eu assumia, então, né, de ser não só mulher, mas ser uma mulher, mãe, agente política, enfim, todas as possibilidades, né, das identidades. E comecei a perceber que esse símbolo, né, artístico, cultural, religioso da Madonna, que é a mãe de Jesus, ela é um símbolo muito opressivo, né, na realidade concreta. Porque se coloca uma mulher que ela é totalmente abnegada ao filho, aos cuidados, que ela é purificada porque ela teve uma criança sem o sexo, né? Então, todas essas dimensões que a gente imagina que uma mulher, a concepção ela se dá por uma relação, né, corpórea. Então essa coisa da santa e da puta, esses dois polos, né, que compõem essa imagem da maternidade pela história da arte, ela é uma realidade impossível na vida concreta, porque a gente tem as dimensões do humano, né? Então, as dificuldades da dor do pós-parto ou da amamentação, a educação, o desenvolvimento de um ser humano, tudo isso começou a mexer, então, comigo para começar a imaginar uma série de fotografias, né, de trabalhos a partir do autorretrato. Então, eu vou buscar eu vou fazer esse trabalho e após começar o trabalho eu vou investigar na academia também. Então eu fiz um mestrado com essa temática, né, da discussão da maternidade por essa perspectiva crítica através desse trabalho que eu começo em 2012, pouco depois que eu tinha parido, né? Então, aliás, eu nomeio Madonas Contemporâneas justamente trazendo esse símbolo da Madonna, né, da história da arte, da mãe de Jesus, e coloco num contexto contemporâneo, que é essa discussão toda que eu estava que eu elenquei aqui, né? Então essa relação da mulher corpórea, o peito, a sedução, e junto com os afazeres e junto com essa romantização de quem pode, quem não pode ser mãe, tudo isso é colocado, né, na nossa sociedade. Quais são as mulheres benquistas, legitimadas para serem as mães, né? E aí essa discussão toda vai sendo abordada também com outras mulheres que eu convido e começam a participar aqui em Florianópolis. Aliás, esse trabalho ele está fazendo agora uma década, né? E eu estou querendo retomar então, essas Madonas 10 anos depois. Não necessariamente com as mesmas participantes, mas com essa discussão do que é ser uma mulher, né, com um filho de 10 anos. 10 anos depois, o que aconteceu na sociedade, né, que pode vir novamente a ser motivo de discussão e de urgências, né, de simbolizações e tudo isso. E não só a mulher e a mãe, elas participam, né, como personagens desse trabalho, como as Madonas, né, e os seus filhos, mas também os elementos que elas escolhem para colocar nesse varal. Eu coloco o varal de roupas, né, como um elemento comum em todas, olha.
E o varal sendo esse elemento que também demarca uma condição social, né? Se a gente pensa no varal, que aqui a gente coloca no Brasil, tem até aquele ditado que roupa suja se lava em casa, né? Coloca o varalzinho escondidinho lá no fundo para ninguém olhar. Eu estou expondo o que é essa roupa suja. Vamos lavar na frente da câmera, né? Vamos discutir isso. Vamos trazer essas questões que são romantizadas, mas que são irreais, né? Vamos perceber se a mulher que gesta e desenvolve uma criança, ela está sempre né, com a auréola da santificada, né? Vamos ver se isso é real. Então, esse trabalho ele aconteceu com 9 mulheres durante 1 ano e pouco. Depois eu levei ele como material de análise desse mestrado em psicologia social, e ele agora está disponível para quem tiver interesse, está disponível aí nas redes, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então foi discutida essa relação toda de como que se constrói esse dia a dia, né? Porque não é sempre que se está feliz ou realizada, tem as dificuldades financeiras, tem as dificuldades do corpo, tem as dificuldades dos outros relacionamentos, enfim, tudo isso é colocado em questão. Aí, em 2015, né, eu vou fazendo esse panorama cronológico para vocês entenderem de que nenhum trabalho, na verdade, ele acontece do nada, né? Eu acredito muito que as questões que perpassam a nossa subjetividade, o nosso contexto, né, do entorno, eles são grandes motivadores do nosso processo artístico, né? Então, nesse momento, então, eu já estou com o meu filho maiorzinho, ele começa nesse período, então, das garatujas, dos desenhos infantis, eu começo a perceber que aquela relação de hiperdependência, né, de uma criança que acaba de nascer e que precisa de cuidado quase que 24 horas por dia, do cuidado corpóreo, físico, de atenção, de amamentação, limpeza, bem-estar, etc., ele começa, então, a se transformar para um outro lugar, né, que é essa relação desse ser humano, que não sou eu, apesar de ter nascido de dentro de mim, também tem o contato dele com o mundo. Então, essa troca que ele vai descobrindo através dos desenhos, né, das ações, das brincadeiras, eu começo a incorporar no meu corpo. Então, é como se eu estivesse fazendo um espelho reverso, né? Eu estou me colocando agora, vestindo, né, vestindo essa realidade que ele está investigando, que ele está se descobrindo. Então, a partir dos desenhos dele, eu me mascaro também. Então, é sempre essa relação, né, de construção da imagem fotográfica, né? Eu não faço uma foto simplesmente do local, né, ou de um enquadramento supostamente como ele está. Eu busco criar essa ficção, né, da imagem, e justamente discutindo essa relação entre o que é uma ficção, o que é essa suposta realidade e de que maneira que a arte pode trazer fazer esses símbolos, né, de discussão sobre as questões, né? Então, esse é um outro trabalho, quer dizer, é o mesmo trabalho do livro de atividades, né, que esse momento, em 2015, teve muito aquela coisa de livros de colorir para adultos. Não sei se vocês se lembram disso, teve um boom assim, de livros de colorir, enfim. Me lembrei desses desenhos que a gente, né, faz a partir dessa ligação de pontos e sempre discutindo essa forma do que meu corpo pode promover como discussão, né? Então, esse trabalho ele também tem um pouco daquilo que a Marina Abramovic colocou naquela performance Rhythm Zero, acho que é de 74, onde ela se coloca disponível numa sala, né, para as pessoas provocarem, a partir de objetos que ela disponibiliza para o público ali em cima de uma mesa, desde objetos que possam provocar prazer ou dor extrema, né? Ela disponibiliza para o público o corpo dela como essa possibilidade de ser alvo
desses prazeres ou dores, né? Que a princípio o público tímido chega para fazer um carinho com uma pena no rosto dela ou passar uma flor no pescoço, até evoluir para um lugar de barbárie, né? De cortar a roupa dela, de deixar ela nua, ferir com o espinho, com a faca, enfim, cortar cabelo, até poder realmente assassiná-la, né? Porque quando acontece essa pausa da performance quase suicida, digamos assim, ou colocando o papel, né, do algoz na mão de quem está ali, a partir do momento que ela se coloca disponível, né, esse corpo disponível. E qual corpo? Né? Um corpo feminino. Então, a gente tem sempre essa questão de que o corpo feminino na arte foi sempre visto como esse corpo da musa, do desejo. Né? Por quê? Porque os símbolos em cima desse corpo eram feitos por homens. Quando as mulheres começam a se inserir no mundo da arte não decorativa, né? Porque até então o papel das mulheres podia ser só da arte da natureza morta, porque ela não podia ver como funcionava o corpo, né? Não podia participar das aulas de desenho, de observação de um corpo nu, né? Porque eram mulheres. Então, toda essa relação, né, de qual lugar se fala, né? E a partir do momento em que as mulheres se colocam ali como produtoras dos próprios símbolos, né? Das próprias imagens, eu constituo o meu corpo, eu me coloco à disposição, já muda totalmente, né, a forma que essa mulher é percebida, vista e enfim, compreendida dentro desse sistema, né, de criação de simbolismos. Aí, em 2016, eu começo a trabalhar um pouco com os objetos, então saio um pouco da linguagem fotográfica, e ao mesmo tempo que são as duas possibilidades, né? Porque é um objeto, mas eu também fotografo, e eu posso usar a imagem fotográfica em contextos onde o objeto não possa entrar. Então, de novo, objetos do cotidiano, né? Um vidro que se rompe ali, do box, eu transformo em coisas que possam ser pensadas formalmente, né, na arte. Esse vidro, esse corpo estilhaçado nessa meia, que a gente reconhece que é um adereço do campo do universo feminino, né? Então, desde uma menina, né, de que forma que esse corpo, desde cedo, vai sendo estilhaçado mesmo, vai sendo desmontado na sua... Então eu vou trazer essa discussão, né, que acontece, essa opressão das mulheres, né, desde que são meninas, né? Então, esse crescimento corpóreo, subjetivo, individual, ele perpassa por todas essas questões de opressão da sociedade. Aqui, da mesma forma, eu faço esse paralelo aqui, né, de 98 a 2017, bastante tempo de distância. Que esse trabalho, essa primeira parte que foi feito aqui com essas camisas de força, eu fiz em 97, quando eu estava na universidade. Então, eu passei por um evento que, para mim, foi muito importante naquela época. Meu cabelo sempre foi muito longo, né? Eu gostava dessa história do cabelo comprido. E para simbolizar essa ruptura, então, nesse evento, eu corto o cabelo e transformo esse cabelo num adereço de uma roupa, mas que não é uma roupa qualquer, mas é uma roupa que remete às camisas de força, né, que eram usadas pelos internos de alas psiquiátricas, os chamados doentes mentais, loucos, etc. Então, eu faço uma relação entre a moda, né? Então, essa relação do consumo, né? Ou seja, é o mesmo produto que muda pouca coisa para servir ao capital, né? Para servir ao novo consumo e que nos transforma nessa massa de consumidores que às vezes quase que não percebe que é a mesma coisa, né? Só que muda uma cor do negócio, você acha que já é outro produto e vai lá e compra. Então, o que significa isso, né? Então, uma relação de loucura dentro desse sistema social, mas também dentro de um sistema que a gente imagina que as mulheres, né,
não possam se manifestar, elas são loucas, elas não podem falar porque elas são loucas, elas não podem mostrar suas opiniões porque são loucas. Então, esse adjetivo da loucura, né, esse adjetivo, essa palavra, sei lá se não é adjetivo, mas assim, essa palavra louca, né, você é louca, você é fora de controle. Tantas mulheres foram colocadas nessas instituições, né, no século XIX, século XVIII. Camille Claudel, né, incrível, maravilhosa, ficou lá não sei quantas décadas sozinha, né? Justamente porque a sociedade patriarcal nos coloca como essas pessoas. Quando você foge dessas regras, né, das margens oprimidas que nos contêm, você é classificada como louca. Então eu faço essa foto performance, né, a partir de objetos, discutindo isso. As vestais eram as meninas, né, que eram, digamos, as guardiãs de alguns templos romanos. Então elas eram tiradas das suas casas muito cedo, e elas tinham que ter um tipo de comportamento que denotava pureza. Então elas tinham que se vestir de uma determinada forma, ter uma higiene específica, o cabelo com um penteado tal, para ser o símbolo dessa guardiã, desses templos, né? Então, as vestais eram como se fossem as musas, digamos, inspiradoras, eram sempre meninas jovens e que não podiam ter nenhum tipo de nenhum aspecto, né, que fugissem daquela pureza, da branqueza, da roupa, né, roupinha clarinha, o cabelinho sem pelo, tudo isso. Eu trago um pouco dessa relação que eu faço dos objetos também com outras artistas que foram referências também do doutorado, que é a Beth Moisés, que é paulistana, né? Ela trabalha desde os anos 80, trabalha muito com essa relação dos vestidos de noiva, e dos objetos caseiros, né, que são, digamos, objetos do universo que foi constituído como universo feminino, que é o bordado, a costura, os bastidores de bordados, né? Então ela vai bordando, nesse caso é uma performance também, onde ela vai pedindo para as mulheres que sofreram das superviolências dentro dessa instituição casamento, né, que Deus uniu o homem não separa. Então, o que se coloca dentro dessa instituição casamento legitimado pela igreja e que encerra um monte de opressões e violências ali, né? Então, esse bordado da linha da vida, onde as mulheres podem refazer esse bordado, né, e seguir de uma outra forma a própria vida, longe dessas submissões. Então, ao mesmo tempo que você está bordando uma luva de casamento ali, que aparentemente é um lance, né, de romântico, né, ela está trazendo toda essa relação do sangue, da violência que comporta tudo isso. E a Merit Oppenheim, que é suíça, né, ela trabalhou muito com os surrealistas, ela estava no grupo dos surrealistas, também vai fazer uma relação entre a opressão sofrida pelas mulheres dentro da nossa sociedade civilizada, entre aspas, né? Então, o anel de casamento, que ela coloca ali um torrão de açúcar, né, que se desfaz, a doçura se desfaz com qualquer umidade, né? O que essas luvas ali comportam é aquele sangue embaixo, né, que você não é, a nossa civilização nos tira os pelos, nos submete às regras, né? Mas assim, notemos que por baixo dessa suposta lisice, né, das luvas e daquela coisa totalmente civilizada tem sangue correndo, né? Então lutemos para que esse sangue nos liberte, né? E essa relação que ela faz dos códigos de civilização, né, no caso da xícara e da colher, que, né, os bons costumes à mesa, as porcelanas, então tudo isso, na verdade, ela encobre, né, com esse pelo selvagem de novo. Então essa relação entre a cultura e o animal, a barbárie e a civilização, toda essa relação está ali inscrita. Em 2016, eu faço esse trabalho, que ele tem um título bem longo, mas ele é tirado de um livro da Clarice Lispector,
né, que a personagem fala essa frase várias vezes quando ela se percebe numa rede de relação complexa com a vida. Ela se achava meio que sozinha, né, que ela não era uma incompreendida, não tinha muitos amores ou paixões, e até que ela descobre que tudo, na verdade, é conectado. Tudo tem uma relação, né, entre essa questão mesmo de você com outro ser humano com a natureza, da natureza, com outras formas de existência. Né? Então, ela fala sobre isso. Um dia será o mundo com a sua impersonalidade soberba, versus a minha extrema individualidade de pessoa, mas seremos um só. Então, eu me inspirando nesse livro da Clarice, que chama Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, eu faço, então, essa relação do meu corpo com essas outras formas de vida, esses hibridismos, na verdade, né? Então, também vou trabalhando a natureza e o corpo, essa relação sempre presente, né, que me interessa, que é o surrealismo, que são os objetos, digamos que são questões que aparentemente não têm relações, né, e elas se colocam lado a lado e criam um estranhamento da realidade, né, muito vindo dos simbolismos das imagens dos sonhos, dos devaneios, né? O surrealismo é um movimento que acontece ali no entre guerras na Europa, mas ele se espalhou por muitos. Ele começa na França através do Breton, né? Que ele era um grupo da literatura. Depois ele se espalha para as artes visuais e se espalha para a Europa, para muitos países, as Américas. E ele ainda sobrevive porque é uma coisa interessante o surrealismo, né? Porque ele buscava romper com essa lógica da racionalidade, né? A racionalidade que era instituída então como essa ponta de iceberg, digamos assim, contra a barbárie, mas na verdade é o contrário. Se você pensa que toda essa racionalidade que na época, né, era constituída como as grandes invenções, a Revolução Industrial, as artes, na verdade, o mundo sucumbe pela guerra, né, pelas guerras. Então, na verdade, era só barbárie, não tinha nada dessa racionalidade que era prometida, uma equidade e justiça social, era um fracasso, na verdade. Né? Então, os surrealistas buscavam tirar então essa lógica, né, essa racionalidade que era interpretada pela cabeça, né, pelo cérebro, penso logo existo, e fazer um retorno ao instinto, aos sonhos, às imagens que elas aparentemente não têm lógica, né, e que elas podem se juntar para um novo devaneio, uma nova possibilidade da gente constituir outros pensamentos, né? E aí trago um pouquinho das referências que eu também usei na minha pesquisa. A Dora Maar, que ela trabalhava muito essas relações, né, na fotografia. Ela começa com um trabalho publicitário, e que na época, né, nos anos 30, no final dos anos 20, anos 30, estava sendo bastante difundida revistas específicas para as mulheres. Então, ela começa a perceber esse medium, né, a revista da grande distribuição de massa, como uma possibilidade de uma contestação dos códigos instituídos para as mulheres nas revistas, né? Ou seja, como ser bela, receitas de como emagrecer, receitas de como conquistar um bom casamento. Ela começa a fazer umas fissuras nessas revistas, né? E ela trabalhava, então, com essa fotografia, com esses negativos que às vezes ela mesma pintava, ela fazia ranhuras, né? Então trazia uma nova materialidade para a imagem fotográfica, além das sobreposições, né?
A Francesca Woodman é uma norte-americana, ítalo-norte-americana, que também teve um trabalho incrível, bem jovem, ela conquistou um super corpo de trabalho, e ela discutia também essa relação do corpo com os espaços da casa, onde ela quase virava uma parte da casa, né? Ela meio que se transformava nessa presença fantasmagórica. Esse é um trabalho que foi desenvolvido entre 2016 e 2018, mas agora depois ele também se ampliou. Também começa com essa imagem, que também é inspirado num conto da Clarice, que está no livro Laços de Família, e esse conto se chama Amor. Né? Então, eu trato a tradução desse, como eu falei, né? Muito da minha inspiração vem da música e da literatura. Então, às vezes, quando eu preciso de alguma coisa para me inspirar, eu tenho muitos interesses de livros, de poesia, de literatura, assuntos em geral, né? E aí, às vezes, eu me inspiro assim, num conto, numa passagem de um livro, num poema, e busco, de alguma forma, trazer... não é fazer uma ilustração do que eu li, né? Mas é buscar uma tradução daquilo que eu senti lendo. A coisa interessante da literatura para trabalhar com fotografia é isso, né? Quando você lê, cada um tem a sua percepção daquilo que está sendo escrito, né? Daquilo que está sendo contado. Quando ela fala, por exemplo, sobre uma maçã ou sobre uma pessoa, né? A cor do cabelo, o formato dos olhos, enfim, qualquer outra coisa, quando você está lendo aquilo, cada um tem uma interpretação daquilo. Né? Então, é diferente de ver um filme baseado no livro, né? Porque o filme está ali, já está tudo pronto, mastigado, e cada um vê e acabou. Na literatura, a gente tem a possibilidade dessa criação subjetiva. Então, o contato que se tem, né? O contato e a criação de sentido que se tem, subjetivamente falando, é muito rico para produzir a imagem. E nesse conto, eu trato dessa questão a partir dessa imagem, que na verdade ela é só uma consequência da performance que eu fiz, porque foi uma micro performance, embora eu não tenha documentado. Eu percebi que assim, foi muito interessante esse fazer de costurar o ovo, né? Essa coisa de você imaginar o ditado lá, procurar pelo em ovo, né? Que representa você procurar um problema onde não existe. Né? A Clarice tem uma relação muito forte com o símbolo ovo, né? Como esse elemento que é um microcosmo, né? Que ele é a célula primeva, né? Que pode acontecer tudo ali dentro, né? A vida é a possibilidade do novo, da expulsão de algo que não se conhece, ao mesmo tempo que é tão simples, né? Você olhar a forma desse objeto, desse elemento, é tudo que acontece ali dentro, e que a gente não percebe, né? Então tem essa coisa do imaginar, né? Então essa constituição desse objeto rompido e suturado, né? Ele comporta tantas possibilidades de leitura. Né? Assim como cada elemento que está ali, né? Porque ela fala no conto, ela fala da Ana, que é a personagem do conto, por coincidência é o mesmo nome, e ela é uma dona de casa que faz as coisas aparentemente tudo tranquilamente na sua vida burguesa dos anos 60, e percebe que ela está ali, né? Aparentemente está tudo bem, e uma situação do cotidiano que ela não estava esperando rompe essa suposta vida perfeita que ela achava que tinha, ou então que ela tinha encobertado para si mesma, né? Que não existia as dificuldades, as injustiças, a morte, enfim. Então, esse trabalho vai discutir todas essas relações desses polos contrários, né? Que é essa nuance entre a morte e a vida, né? A Clarice fala muito da vida, morte e vida, ou seja, não existe só uma coisa, né? De um lado uma coisa, de outro lado outro, o belo de um lado e o horrível do outro, né? A morte de um lado e a vida do outro. Não, é sempre um fluxo, né?
que perpassa todos os aspectos e tem todas as nuances. Então, a partir da vida, o que se, né, a gente já sabe que quem nasce morre, ou que nasce morre, tudo está em transformação, tudo está em fenecimento, reaparecimento, né, reconstituição. E esse é uma coisa interessante de se pensar para a gente não perder as esperanças, né, de algumas mudanças que a gente não às vezes não vê um horizonte de mudança, como está acontecendo, né, ultimamente no nosso país, mas assim, perceber que a história mostra, né, que a vida é um transformar sempre, né, e que a gente pode fazer, ainda que a gente tenha uma existência ínfima, a gente pode transformar algumas coisas, ainda que seja no micro, né? O micro já corresponde a uma grande, o micro entorno, as micropolíticas, né? Que são essas pequenas ações que a gente faz que legitima as nossas buscas, as nossas escolhas, né? Nas artes também pode ser dessa forma. E essas rupturas que eu coloco ali, não é nunca só uma ruptura, né? Não é nunca só a quebra, mas sempre a possibilidade da reconstituição. Então, eu gosto muito de, quando eu falei para vocês, né, sobre a relação entre o autorretrato e a autorrepresentação, esse trabalho em especial não tem quase nada de corpo carne, né, corpo físico, mas tudo que está ali eu interpreto como corpo, como autorretrato, né? Por exemplo, desde o início ali dos ovos, né? De mostrar aqui de novo rapidamente. Para mim, por exemplo, eu considero esse um autorretrato, né? Isso é um autorretrato também. Então, de que maneira que você consegue transmutar algo que aparentemente é um símbolo compartilhado por todos nós, né? Em algo que seja só teu e que isso represente você, né? Que represente as suas inquietações, as suas angústias, as suas enfim, as suas buscas, né? Então, às vezes, por exemplo, eu coloco ali, né, lágrimas de diamantes é o título do trabalho, né? Já diz muita coisa, né? Porque você está vendo ali vidros cortantes, né, que podem provocar, machucar, mas ao mesmo tempo parece nuvens, parece uma nuvem, parece, enfim, a gente vai, cada um vai poder fazer a sua leitura, né, e nada quando eu procuro elaborar uma imagem como essa, que aparentemente é bem simples, né, é bem minimalista, não sei, porque são dois elementos, tem o vidro e tem o chão, né? Mas de que forma que eu construo a luz, de que forma que eu construo o enquadramento, né? Para dar essa ideia onde eu consiga transpor para além do que é um vidro e um chão, né? Pode ser também, o título nem sempre eu coloco, mas assim, nesse caso eu achei importante pôr. Então, assim, por exemplo, tem um elemento ali, né, que você vê um travesseiro. Aparentemente, um travesseiro é um objeto inorgânico. Mas o que eu faço? Eu estripo esse travesseiro, né? Eu rasgo esse travesseiro e dentro tem o orgânico, né? Tem um corpo que já foi vida ali, né? Então, sempre essa relação que me interessa, né? Desses polos contrários, dessa relação entre um objeto e um corpo, né, o que significa, né, um corpo que aparentemente é um corpo de fenecimento, né, de morte, mas ele também pode ser um corpo objeto, né, um corpo utilitário pelo simbolismo que isso traz, né? Já na relação do surrealismo se coloca isso, esse corpo-máquina, né, que é um corpo percebido dentro desse sistema capitalista como uma peça, uma micro peça da tecnologia dessa máquina de construção do capital, né? De que forma que a nossa máquina, se a gente for pensar no nosso corpo como máquina dentro de um sistema
onde cada elemento, né, cada músculo, sangue, etc., ele tem uma funcionalidade. De que maneira que a gente pensa nesse nosso corpo como uma pecinha que pode subverter essa máquina, né, que pode provocar outras relações que não necessariamente corroboram com esse capital, com esse sistema que a gente quer mudar, né, de alguma forma. Quais são as lutas que a gente tem que entrar e que a gente acha que pode dar conta de mudar um pouco. Então, esse é o trabalho do porão ao sótão. Vou passar mais rapidinho, senão não vai dar tempo de tudo. Esse eu faço a partir de fotografias que eu gostava, mas que de alguma forma eu tinha deixado perdida assim, nos meus arquivos. Então eu vou lá novamente nos meus arquivos. Essa história é muito interessante, né? Porque às vezes a gente produz, entra numa lógica de produtividade também. E não para pensar no que a gente está fazendo, né? Então, muitas vezes está lá milhões de coisas interessantíssimas que você simplesmente largou porque ficou, entre aspas, obsoleta, né? Porque você já fez mais 300 fotos hoje e aquelas 269 de ontem ficou obsoleta, né? Ficaram obsoletas. Então, voltar para o arquivo e entender o que você estava fazendo também é uma experiência interessante, né? De reconstrução dessa linha de pesquisa. Então, eu fui nesse arquivo e comecei a fazer essas panorâmicas. Então, eu fui nomeando com as estações do ano e a partir de palavras que relacionem com os estados do inconsciente ou do quase inconsciente, né? Do sonho, ou do devaneio, ou do delírio e a vigília. Esse trabalho foi feito também a partir de uma relação pessoal, sempre, né? Eu tenho essa coisa da autobiografia muito presente, a partir de um enfrentamento aqui com um tratamento ortopédico do meu filho. Ele tinha que usar essas botas gessadas na perninha inteira, né? Então ele teve isso quando bebê, depois retomou quando ele já tinha 5 anos, o que foi muito mais difícil, porque ele já era independente, já caminhava, e ele teve que ficar, então, esse período com essas pernas paradas, engessadas. A primeira coisa que eu fiz para tentar, de alguma forma, trazer um pouco de ludicidade para ele, para esse enfrentamento, foi desenhar nesse gesso. Essas botas, elas teriam que ser trocadas todas as semanas no hospital. E aí, a primeira troca, a gente já tinha feito um monte de desenho e eu fiquei vendo aquilo como se fosse o corpo do meu filho sendo jogado no lixo hospitalar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, me dá esse negócio que eu vou levar. E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque para mim era muito dolorido. Para ele era só algo que ele passava, assim, uma criança. Para a gente, que é o pai, a mãe, né, e os adultos, a gente tem uma outra maneira, talvez por ser os protetores, a gente, né, os pais mesmo, a gente tem uma relação mesmo que dói na nossa carne, parece. E aí eu fui trazendo isso para casa, acumulando, sem saber o que fazer com aquilo, até que um dia eu pensei, existe esse lance que a gente estava falando, né, que eu falei agora há pouco, da fluidez das transformações da vida, né? E lembrei dos animais que fazem esse tipo de crescimento, né? Que pela biologia é colocado como uma evolução, né? Para o corpo que era pequeno ficar maior e crescer e se evoluir. Então é chamado equidise. E aí eu comecei a pensar nos animais que faziam isso. No caso aqui da lagartixa, ela solta, né? Quando num processo de perigo, ela solta o rabo para o predador ficar ali pegando o rabo que está se mexendo, e ela sai correndo. E depois, com o passar do tempo, aquele rabo cresce de volta. Então, eu fui fazendo essa relação entre os animais e que fazem esse tipo de transformação corpórea com as plantas também, né? Que as plantas que estão aqui no meu entorno, perto aqui na minha casa, no meu condomínio. Então, aracnídeo. Então, existe esse corpo, né, que é o caramujo, existe esse corpo desse sujeito, que ele está ausente, mas está presente ao mesmo tempo, e se transforma, então,
surrealisticamente nesse outro ser. Essa ideia de uma transmutação de espécies, né, me interessa muitíssimo, porque é quase que a gente pensa nessa metamorfose da vida, né? Se a gente for pensar nessa metamorfose de tudo que acontece, tem como chama, o Emanuele Coccia, que fala sobre isso, né? O Krenak também, o Krenak fala sobre isso também, essa relação de que todas as formas de vida elas são conectadas, né? E aí tem essa relação que eu vou fazendo, vou costurando, que às vezes é muito... Eu fiquei muito surpresa quando eu fiz esse trabalho aqui, e eu ainda não conhecia esse aqui do Hans Belmer, que ele fez nos anos 30, 40, né? Ele trabalhava com esses corpos fragmentados das bonecas que ele criava. A Louise Bourgeois também trabalha com essa relação do corpo feminino transmutado, né, em outras espécies. Então a gente vai percebendo que existe sempre um diálogo com o que foi feito, mas a partir da própria experiência individual, né? O ovo, que é um elemento que para mim é bem forte, eu uso muito, né? Nesse caso ele é uma sigla, né, do trabalho, é organismo vivo onírico, né? E eu coloco o ovo. E aí eu vou trazendo essa relação desse objeto também como transformação, né? Da vida, morte e vida. Esse trabalho eu fiz após também um período que eu fiquei muito tempo dentro de casa, com essa questão da escrita do doutorado. Né, fiz a minha parcela, digamos, do desenvolvimento do meu filho, bebê, depois fui para o mestrado, depois comecei o doutorado. Então, estava muito tempo dentro de casa, na escrita, no computador. E esse foi um período também que foi pós o meu divórcio. Então, eu comecei a sair dessa caverna que era, né, que eu me coloquei ali dentro de casa para entender outros processos fora das paredes, né? E eu moro numa ilha, então cercada de água por todos os lados, né? Como a gente percebe a constituição geográfica da ilha. E a transformação da água é muito interessante, né? Porque ela é líquida, ela é sólida, ela é vapor, o nosso corpo é da água. Então eu fui também novamente pesquisando essa relação das transformações da água e da relação do meu corpo sendo água, né? Ou sendo permeável por essa questão das relações externas, da paisagem. Esse trabalho foi um pouquinho antes dessa confirmação política que a gente está imerso, que me amedrontava e me amedronta e me aterroriza. E para eu conseguir, de alguma forma, enfrentar isso artisticamente, eu fui procurar na música algumas inspirações e me dei de cara com o Belchior e com o Bob Dylan. E começa a trazer, então, essa relação do que se discutia nas músicas deles, né, na fotografia. Pessoas Cinzas Normais é uma frase da música Alucinação, do Belchior, de uma contestação naquele período da ditadura, e aí eu faço essa relação do corpo, né, de um sujeito com o que está dentro do corpo, né? Então, com os ossos, eu pego as fotografias de radiografias, faço essa colcha de retalhos, né, onde o que se está dentro, né, quando você olha uma radiografia de um pedaço de alguma parte do corpo, a gente não, como não médicos, né, como leigos, a gente não sabe o que significa, o que é, se pode ter sido acometido, tá acometido de alguma doença, né? A gente vê um osso, né, um pedaço de corpo que está dentro, que é a estrutura de um corpo humano. E que aquela estrutura, ela pertence a todos os seres vivos, seres humanos, né? Todos nós estamos constituídos desses ossos. Então, o que é esse corpo interno, que aparentemente, né, é de todo mundo, é anônimo, e o que está dentro, né? E o que está fora, que é esse corpo carne que nos constitui como
como alguma identidade, né? Então eu vou fazendo essa relação entre o que está dentro e o que está fora, né? E essas pessoas cinzas normais são esses ossos, esses corpos, né? Que pode ser uma multidão anônima, mas pode também ser uma multidão de pessoas com todos os seus afetos inerentes e que pode de alguma forma mudar, né, aquilo que a gente não corrobora, como fala na música. Esse daqui foi também a partir de um livro que eu me inspirei, Enciclopédia dos Sentimentos Universais, né? E a personagem fala sobre qual seria aquele sentimento tão íntimo, né? Aquela questão tão íntima, por exemplo, do corpo que é particular de cada um, que é a idiosincrasia, né? Ou, sei lá, vergonha do dedo do pé direito, sei lá. Então eu vou fazendo essa relação desses rasgos, né, com o papel e transformando aquilo que poderia ser como explicar? Também passa por essas questões dos afetos, da subjetividade, né? Mas pensando na enciclopédia como esse catálogo de sentimentos, de emoções, de enfrentamentos, né? Que cada um de nós poderíamos dar conta da nossa própria enciclopédia individual, né? Jogo de paciência foi feito no período da pandemia, no início já, no período da pandemia. A partir desse lençol em branco, então eu vou fazendo uma relação do que acontece fora da pandemia, né, fora do ambiente isolado. Ainda era esse período que a gente nem ficou totalmente mesmo isolados nas casas, quem pôde, né, quem teve esse privilégio de ficar totalmente isolado. E esse lençol, ele remete, né, é um lençol que eu ganho da minha tia, é um lençol que me remete muito a essa coisa do porta-retrato, né, mas também de uma lápide, né, aquele retrato de lápide. Então eu vou transformando as questões que estão aqui na minha casa, que foram, né, sendo as angústias, as dificuldades, as questões sobre esse período pandêmico, e vou trabalhando então nesse teatro, né, nesse palco, nesse lugar que eu crio, né, com lençóis, que perpassa muito dessa relação entre o hospital, a cama, né, a bandeira, a cortina do teatro mesmo, né? Então eu vou fazendo essa relação entre o preto e o branco. E vou escolhendo os objetos daqui para fazer a simbolização disso que eu estava querendo trazer, né? Também correspondências foi nesse período. Eu, a partir de fotografias antigas que eu tinha comprado num sebo, e ainda não sabia o que fazer com aquilo, porque eu tinha feito uma escolha só de fotografias de mulheres. Eu participo de um coletivo aqui de mulheres, artistas, fotógrafas. A gente começou nesse período da pandemia, os encontros virtuais, a gente começou a pensar em continuar produzindo a pesquisa que cada uma fazia, mas a partir de perguntas. Então, as perguntas eram dispositivos para a criação da imagem. Então, a gente tinha que responder através da imagem. No caso dessa, por exemplo, foi uma pergunta de uma que fazia assim: qual que é a imagem da tua identidade? E aí cada uma fazia as suas respostas. As minhas foram essas, justamente buscando, né, trazer outras perguntas, né? A minha intenção era pegar essas fotografias de anônimas que eu comprei num sebo em Curitiba e perceber aonde aquela história a mulher que está ali, essas fotografias tão incríveis, né? Como que elas vão parar na venda, assim, de qualquer lugar? Como que, né, qual é o caminho que sai dessas casas, né, os proprietários dessas fotografias e chegam nos mercados, né, Mercado Livre ou feirinha? E aí me internece pensar nessas existências dessas pessoas, né? Então eu fui fazendo essa relação onde eu me comunicava com essas mulheres anônimas, dessas fotografias antigas,
e fazia também através delas as perguntas, né? Então, assim, no caso dessa aqui, uma das participantes perguntou, a pergunta dela era: você é racista, né? Ou então, no caso, eu sou racista, a pergunta tinha que ser respondida em primeira pessoa. Então, essa relação toda que eu vou discutindo através dessa construção da imagem, né? Porque ela não é simplesmente uma fotografia da fotografia, mas ela busca uma, uma espécie de uma ficcionalização, né? Justamente para abrir novas perguntas. E é isso, gente. Como que eu faço aqui para parar? Oi, Ana. Nossa, que fala maravilhosa, que gentileza, completude. Não sei nem, não tenho nem palavras para agradecer enfim, tamanha apresentação, verdadeira aula magna aqui para todo mundo. Obrigada. Queria muito agradecer por isso. E aí eu queria fazer algumas perguntas, se você me permitir, sobre processo, já que a gente precisou, de certa maneira, como eu estou fazendo uma gravação via QuickTime, eu precisei ficar um pouco em silêncio, porque está gravando absolutamente tudo, inclusive eu respirando. Então, aí eu digo, não, vou esperar ela terminar e aí a gente inicia nosso diálogo, nossa conversa. Enfim, um dos pontos que assim que me estimulam a convidar pessoas a falarem sobre o processo dentro dessa matéria, assim, dentro desse curso, né? Porque não é uma coisa, não é somente uma fala fora de contexto, mas dentro de um espaço específico de formação, né? Porque aqui a gente está trabalhando muito, eu tive que reinventar a maneira de dar aula de fotografia por causa da pandemia e um novo curso surgiu praticamente. E um dos pontos que eu decidi focar didaticamente é justamente no pensamento compositivo da imagem e no seu sentido poético, narrativo, né? E no sentido também de romper uma automatização da produção da imagem. E aí os convites às pessoas, assim, quando eu chamo algumas raras pessoas para virem falar aqui na aula, é justamente pensar nesse sentido e como a sua fala, ainda não é uma pergunta, como a sua fala é um aprendizado nesse sentido, né? Porque, por exemplo, quando você cita o seu trabalho dos varais, né? Que é uma coisa que a gente vira e mexe, a gente comenta com os estudantes, olha, que eles vão entregar um ensaio fotográfico com 8 imagens. Eu falei, olha, lembra que assim, as coisas não estão diante de você assim, né? Você tem que pensar naquilo que está diante de você. E você tem que ver também que alguns pontos eles podem conectar seu ensaio. Um deles, por exemplo, que é uma lição de ensaio fotográfico, assim, naquele teu comentário inicial, você falou, eu pego o varal como um ponto de repetição, né, dessa produção, desse proposta, desse trabalho, e a partir disso, isso vai sendo alimentado, né, os personagens vão surgindo, os varais vão significar, que você mesma comentou, né, condições sociais, contextos familiares, etc. e tal. E é uma coisa que eu gostaria muito que os estudantes tenham ficado atentos nesse sentido, por isso que eu estou enfatizando novamente esse ponto, né? E o outro ponto que eu assim, achei muito interessante dentro da sua fala é também a noção da literatura e da música, da poesia, como um material inspirador, né? Um material que alimenta o seu pensamento poético e sua construção imagética para produzir seus trabalhos, né? E como a relação entre o seu envolvimento com essas formas, com essa outra linguagem, que não é a linguagem da imagem, que não é a linguagem da performance, ela não se dá de forma linear, né? Ela vem entrecortando a sua existência enquanto autora, né? Enquanto artista, e se manifesta de uma outra forma, né? Mesmo que alimentada por outras poesias e outras palavras. E aí, eu vou tentar formular algumas perguntas. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você sempre, eu vou fazer umas perguntas mais bobas, assim.
você sempre começou a produzir sua prática artística dentro do campo da fotografia ou porque eu vi que você começa com foto, aí você depois vai para o objeto, né? E aí entra uma relação de uma performance fotográfica, né? E depois volta um pouco assim. Eu acho até que a performance fotográfica se manteve bastante, né? Em termos de por causa justamente da sua investigação com o corpo, com a questão da né, do que é esse sujeito que é mãe, que pare, que, né, que tem dores, que tem prazeres, enfim. E aí eu queria saber, assim, sempre começou... A primeira linguagem que você se envolveu foi fotografia de fato? Ou se Não, ela vem depois? a primeira linguagem que eu começo com muito interesse é na pintura. Então, eu acho que desde pequena, assim, eu gostava de pintar, eu pegava... Eu lembro que tinha, sei lá, qualquer lugar que tinha construção, né, que tinha uma tábua, uma telha, né, jogada por aí, eu pegava aquilo como matriz, chegava em casa com os meus guachezinhos e pintava aquilo e ficava acumulando, né? Depois, mais para frente, eu investi mesmo, né? Quando eu comecei a fazer a universidade, eu fiz a minha graduação em artes visuais. Aí eu tinha toda uma questão mesmo com a pintura, era a minha busca, mas ela já estava perpassada por essa questão do corpo, né? Da simbolização do corpo. Às vezes tinha muito, eu percebia autorretrato, às vezes eu pegava fotos, né, aquelas fotos, por exemplo, das antigas, que eles faziam pôsteres, né? Lembra? Tinha foto que a galera colocava em pôster, né? E fazia uma pintura em cima da foto. Então, era com o meu prazer maior era com a materialidade do pigmento, da tinta, do pincel, do cheiro da coisa, né? E isso se manteve até 2011, quando eu vim para cá. Daí a minha casa aqui é pequena, tem esses 2 quartos, aí meu filho nasceu e eu gostava muito de fazer pinturas com a tela esticada na parede, sem chassi, porque eu gostava de comprar o rolo e gostava de pinturas maiores, né? E aí a gente deixou o quarto pro Francesco, meu filho, e aí eu parei de pintar. E aí é bem aquela relação, né? Toda a materialidade, né, do fazer, também do caos, né? Porque me interessa também essa relação do caos com a criação, né? Eu tenho uma coisa meio que é aparentemente caótica, mas para mim tem a minha ordem, né? Então as tintas eram colocadas de um jeito ali, eu não ficava guardando, não ficava limpando o pincel, sabe? Tem uma coisa do caos que para mim é da minha... Talvez essa intensidade. E quando aconteceu, então, o nascimento do meu filho, eu tirei o espaço, né? O espaço que era destinado para esse caos, ele teve que sair fora. E aí surgiu outro caos, né? Da maternagem, né? Da limpeza da bosta, da amamentação, enfim, de tudo. E eu lembro até que foi isso, essa coisa interessante, né? Do varal. Eu lembro que eu estava sentada, eu já estava com acho que uns 2, 3 meses, eu estava ali naquela exaurida, né, na questão da maternidade e da demanda que aquilo dá, né? E eu estava olhando para o varal e eu comecei a perceber como eu era metódica. Tudo que eu era caótica no processo criativo, né, artístico, eu era metódica nesse primeiro ano do meu filho. Assim. Então, as fraldas, elas eram colocadas no varal numa determinada ordem de cor, numa determinada ordem de tamanho. Eu fiquei pensando, nossa, que coisa doida, né? Sabe quando você tá devaneando, assim, cansada, depois que ele foi dormir, eu tô ali à tarde. Daí eu olhei para aquele monte de fralda amarelinha, azulzinha, e falei assim, eu tenho que sair da merda. Foi isso mesmo. Parece que deu esse clique, porque eu me lembro que quando eu falo sobre isso na dissertação, e a merda não é a merda, ai, puta, que merda, sabe? É a merda de perceber assim, tá, isso foi uma escolha, e essa minha escolha, ela comporta também os antagonismos dessa escolha, né? As dificuldades que é enfrentar isso, que às vezes você não quer aguentar, né? E o que é a merda? A merda é onde você começa a perceber que você pode sim fazer alguma coisa que dê algum tipo de alegria quando você está com dificuldade, né? E eu me lembrei que quando eu era criança eu adorava brincar no varal da minha avó.
no interior de São Paulo. Ela fazia aquele varal com a taquara, com bambu, assim. Tinha aqueles lençóis cheirando sabão de coco. E eu ficava correndo ali, brincando esconde-esconde naquilo. E aí eu lembrei e falei, meu, varal é uma coisa muito simbólica para mim, porque tem toda essa questão da subjetividade, né, da minha relação com a minha avó, com esse cheiro do sabão. E varal, ele detona um monte de questões. Por exemplo, eu sou de São Paulo, capital. O varal das casas nobres não existe porque tem ou lavanderia, ou tem a máquina de lavar e secar, ou tem, né, não existe varal, né? Ninguém lava roupa, não tem roupa suja. Nas casas classe média, o varal está escondido lá atrás. Não se pode mostrar meia, nem calcinha, nem nada, nem cueca furada. Nas casas empobrecidas ou nas casas que estão, né, as casas que estão nos viadutos, os arranjos de casa, os varais eles estão ali na frente do tráfego, do trânsito de São Paulo, né, que perpassa. Nos países, alguns países da Europa, os varais constituem parte da arquitetura. Então, tem toda uma relação interessantíssima de pensar, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Lisboa, que eu vi um monte de cueca ali na calçada, assim, né? Na frente da casa, eu falei, gente, olha só isso, né? Você pode pegar uma cueca, sabe que cor que é, né? Pegar uma calcinha de alguém. Então, detona um monte de questionamentos, né? Principalmente no Brasil, que tem toda essa disparidade social. Então é isso, ela passa desde a minha subjetividade, da minha infância, da minha avó, até questionamentos de ordem social. Obrigada, Ana. Eu vou perguntar se alguém gostaria de fazer pergunta, de repente o Vitor poderia fazer alguma pergunta. Vitor, inclusive, eu gostaria de apresentar você. O Vitor, ele é estudante de doutorado, ele está encerrando o doutorado dele, acho que daqui a pouco, no PPGAV, da UFRJ. Assim a gente espera, né, Vitor? É fotógrafo, inclusive, com formação em fotografia na Universidade de Brasília, e está fazendo doutorado em artes visuais e está aqui conosco sempre, já há 2 anos, colaborando. Começou como estágio da docência, depois começou porque gosta da gente mesmo, depois continuou e permanece aqui. Aí eu queria convidar o Vitor, de repente, para ele fazer uma pergunta para você, Ana. Bom dia, Ana. Não é bem uma pergunta, assim, mas é que você falou tão bem, realmente, obrigado. Eu queria que você, não exatamente uma dica, assim, mas falar para o pessoal, porque em toda a sua fala, assim, você vai sempre construindo as suas narrativas visuais em cima das suas experiências, da sua experiência enquanto mulher, das suas vivências, das suas memórias, e eles têm um pouquinho de dificuldade, assim, mas, assim, eles ainda vejo, assim, muito tenentes ao tema, sabe? Você escolhe um tema que não necessariamente é muito próximo, assim, você quer dialogar com relação a isso. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre como trazer esse seu poder de fala, esse seu lugar de fala, esse seu lugar de mulher, essas suas vivências dentro do seu trabalho, assim, como é que é essa relação, se ela é menos ou mais tortuosa, se ela se tem alguns momentos que ela é mais simples ou não. Se fala um pouquinho sobre isso, acho que pode ajudar o pessoal também. Então, Vitor, eu sempre eu também promovo alguns cursos, né, ou faço mentoria ou cursos livres, né, de artes e fotografia. E uma das questões que eu sempre pergunto é assim, de que maneira que você consegue produzir uma imagem, hoje num contexto contemporâneo que todo mundo produz imagem fotográfica, né, todo mundo é produtor de imagem fotográfica, de que forma que você consegue fazer uma imagem que fuja ou que consiga, de alguma forma, saltar do clichê massificado de todas as imagens, né? Porque se você pensa assim, né, tem aquela velha frase que tudo já foi feito, tudo já foi criado, né? Como fazer uma imagem que consiga tirar que consiga saltar um pouco dessa ordem estabelecida de massificação em imagens que todo mundo faz, né?
eu sempre sugiro que a resposta é na subjetividade, porque apesar da gente estar compartilhando um contexto coletivo, só a gente está dentro do nosso corpo, só a gente está vivendo o que está vivendo. A gente pode ter até irmãos gêmeos, ou teve aquelas situações de clonagem de seres humanos, vamos supor assim, as experiências que tenta se promover de clonagem. Não existe a possibilidade de duas pessoas distintas, ainda que seja um clone, vamos imaginar, nessa ficção, ter a mesma vivência corpórea do mundo. Cada um sente de um jeito, vê de um jeito, entende o discurso externo, sente o vento diferente no corpo. Então, a partir da nossa subjetividade com o mundo é que a gente pode promover algo que é só nosso. Então, a minha relação é dessa maneira. Eu acho que todas as questões que me permeiam, de que maneira que eu percebi essa minha necessidade de uma discussão para além da imagem estética, mas também com uma introdução política em tudo que eu faço, eu percebo que foi mesmo no momento que eu me tornei mãe. Que aí aquela institucionalização do ideal de maternidade, do que é ser mãe, de como uma mulher tem que ser a partir de ser mãe, de como a mãe tem que ser sexualmente a partir de ser mãe, como deve criar um ser humano quando você é uma mulher mãe. Tudo isso para mim ruiu, porque eu percebi que, primeiro, que não tem uma receita, cada um vai ter que entender como que é o próprio funcionamento ali. Segundo, que são muitos níveis de sensações, sentimentos e descobertas que nos coloca sempre nesse lugar da incerteza. E nasce uma outra questão também, que é a culpa, A gente já tem sempre a culpa, mas assim, a culpa de repente, de não agora não é só dar conta de você, mas também de um ser humano, que você colocou ali. Então, são muitas as questões assim que vão trazendo essa dor da existência. Eu acho que é importante pensar na dor da existência, A gente não está promovendo uma construção, uma simbolização do prazer e da alegria somente, Porque isso também é tão publicitado pela nossa sociedade, Que você tem que ser feliz, que você tem que ser cor-de-rosa, cor pastel, não pode ter pelo, não pode ser falho, não pode, não pode. Você tem que ser dentro daquele padrão do sucesso que você quis ser, qualquer que seja esse tipo de padrão, assim. Então, eu acho que pegar. Eu gosto muito de pensar na filosofia, Eu tenho um grande carinho, assim, pelas leituras que eu faço do Nietzsche, que é essa dor da existência, assim. A gente tem que saber da nossa finitude, da vulnerabilidade, dos fracassos, E eu acho que é isso que dá potência para o processo criativo. E não o sucesso, eu acho que é o fracasso, sabe? Ah, com certeza. Eu acho que a experimentação, ela busca um sucesso, mas o fracasso muitas vezes nos coloca na descoberta e numa coisa muito, muito linda do processo criativo. Uma coisa que eu estava pensando, a partir da indagação e da sua fala, e da indagação do Vitor e sua fala, é que, por exemplo, uma das estratégias, e aí sendo um pouco, indo para um lado, tentando construir um lado um pouco mais, infelizmente, objetivo, no sentido de... Porque, às vezes, a gente tenta alimentar a subjetividade dos estudantes, e a gente sempre diz assim, olha, fotografar é também entender a sua existência no mundo. Ela não é somente pegar e acionar o dedinho no disparador. E aí, uma das coisas que eu trago ao longo da matéria é um diálogo sobre métodos de produção da imagem, no sentido de tentar alimentá-los de que a produção, a construção de uma fotografia, ela não se dá no disparador, ela se dá antes, durante e depois. Então, assim, ela se dá em gestos atuantes desse sujeito que está produzindo a imagem. E aí, percebendo o seu trabalho,
me parece, assim, principalmente esses últimos, assim, que existe realmente um gesto muito ativo nessa paisagem que você está fotografando, né? Então, é a performance do objeto que você está mexendo, é o cenário que você está construindo, enfim, compondo realmente. As coisas não estão diante de você, você as monta. Né? Então, que é um ponto que eu digo aos estudantes, olha, você pode ficar no processo de espera, pode, é possível sim fazer bons trabalhos também no processo de espera, mas muitas vezes se torna difícil quando a gente está num sistema de automatização da produção da imagem. E aí eu acho que uma lição muito boa assim, para eles, né, e aí fazendo uma leitura do seu trabalho, é justamente esse seu gesto extremamente construtivo da imagem, sem negar a sua subjetividade, sem negar, né? Pelo contrário, reafirmando a sua existência no mundo dentro desse seu espaço, dentro do seu contexto, etc. E aí é uma coisa que eles podem sempre pensar, se às vezes você não sabe lidar porque você não percebeu a sua própria subjetividade, ou você não está entendendo ainda qual é a sua própria... Você pode tentar brincar com aquilo que você vê, ou com o que você produziu depois, enfim. Né? Você pode mexer, você pode olhar e pensar o que uma garrafa significa para mim, né? O que ela tá, por que ela está aqui para mim, ou qualquer coisa dessa ordem. E como a sua experiência corpórea, e isso é mais um comentário mesmo, e como a sua experiência corpórea, ela vai justamente ser muito incisiva na produção da imagem, né? Então, ou é seu corpo presente, ou é o seu corpo fazendo, né? Ou é o seu corpo na paisagem, é sempre nessa atuação incisiva da sua parte, né? Enfim, era só um comentário, na verdade. Eu acho que você falou bastante bem. E tem a ver também com essa relação dessa pergunta que você trouxe anteriormente sobre de como eu começo, né? Eu começo pela pintura, né? E esse fazer pictórico, né? De pôr elementos, olhar distanciado, pôr outro elemento, olhar distanciado, né? Eu acho que mas eu também, por exemplo, nesse trabalho que você estava falando, acho que é o jogo de paciência, né, que eu faço a construção do cenário, tudo. Eu acho que foi o primeiro, não, Madonas foi também. Mas assim, ele tinha uma questão metodológica muito objetiva mesmo. Acho que pela primeira vez, talvez, porque eu sabia que uma coisa que eu percebi assim, né, quando eu estava ali no processo inicial dele, março, abril, maio do ano 2020, eu ainda tinha a esperança de que aquilo não ia demorar tanto. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou fazer algo que seja... que dê conta disso que eu estou sentindo tudo, né? As pessoas, e, enfim, os enfrentamentos, e logo, porque daqui a pouco vai passar e eu vou perder, né, a oportunidade. Então, vou fazer. Só que aquilo não passava nunca, e aquilo foi se tornando, e assim, toda semana eu produzia trabalho. Então, eu tinha que esperar, por exemplo, eu estou nesse quarto, né, eu estiquei o lençol aqui na parede, então eu tinha que esperar uma determinada hora do dia para que o sol que nasce lá viesse para cá e ele rebatesse na parede da vizinha lá e fizesse esse rebatedor de luz natural na minha casa. Com isso, esse momento ele só acontecia entre as 2:30 da tarde e as 5, entre as 2:30 no período do verão. Então, o que acontecia? Até eu entender esse momento, eu ficava pensando assim, o que eu vou tratar hoje, né? O que eu quero tratar? Eu quero tratar, sei lá, de uma briga que eu tive com meu filho, né? Ou de uma questão financeira, ou de saúde, sei lá, da família. Tá, eu vou tratar sobre isso. Então, que objeto que eu tenho aqui na minha casa que dê condições para que eu trabalhe esse tema sem ilustrar? Porque não me interessa ilustrar, né? Interessa trazer algo que possa falar de um assunto, mas falar de outro, porque a arte é isso, ela tem uma possibilidade de muitas interpretações, né? Então, quando você coloca algo que seja muito
ilustrado, você rompe com essa possibilidade de muitas leituras. Então o trabalho ele fica quase que numa superficialidade, né? Se você coloca algo que ele pode ser mais do que aquilo que se vê, né? Ele amplia essa possibilidade de leitura e aí ele faz essa possibilidade de diálogo com muitas pessoas, né? E que cada um vai ter a sua interpretação. Então, esse trabalho, ele tinha isso mesmo, ele tinha esse horário que acontecia, eu já deixei o tripé na altura que eu já entendia qual era, então eu colocava, né, na frente do lençol onde eu iria me posicionar algum objeto para eu conseguir um foco, travava ali no automático, no manual, e colocava o disparador. É pequenininho o espaço, dava para correr em 10 segundos. E era isso, era uma maneira de entender aquilo, né? Eu gosto muito de perceber o processo criativo como um espaço do lúdico também, da brincadeira, né? Então, fazer essa performance era muito divertida, era engraçada, era triste às vezes, me motivava depois a ficar chorando, enfim, tinha muitas questões envolvidas ali que eu acho que essa é a beleza do processo artístico, né? O que fica depois, o que vai para depois, que você publiciza, é o que, na verdade, talvez só um fragmento da coisa mais linda que foi a vida para acontecer aquilo, né? Depois vai se tornar a vida em outras plataformas, outros discursos, outras pesquisas, outras pessoas, mas aquilo que o artista viveu ali é o que eu considero o mais gostoso, assim, é o mais desafiador, né? Porque promove muitas descobertas lindas, mas também provoca a possibilidade do encontro caótico, né? Da dificuldade, o enfrentamento de um trauma, enfim, eu acho que é isso, né? É a catarse, digamos, a catarse do processo criativo. Ana, muito obrigada. Vou ter que encerrar, que a gente já está com 10h20 aí de hora. Eu queria agradecer imensamente a tua fala. Tenho certeza que os estudantes, mesmo aqueles que não puderam ver aqui, vão poder ver depois, porque eu vou deixar disponível lá no Classroom deles. Essa é a ferramenta que temos disponíveis na UFRJ. Mas eu queria agradecer imensamente, foi muito gentil da sua parte, e assim, foi uma super aula, assim, foi muito mais completa do que eu imaginei que você traria para cá, né, e tal. E, enfim, já botei o site lá também, o seu site lá para todos os estudantes, né, que tiverem interesse, inclusive, de repente fazer um curso com você depois, alguma coisa dessa ordem. E conhecer mais a fundo, com mais calma, o seu trabalho. Muito obrigada, Ana, Obrigada, Lilian. Obrigada a vocês todos, todas.